maravilhosa colocação. Vocês estão no programa Cultura Online, no programa Culturas e Identidades pela Cultura Online Brasil. Hoje nós estamos sem conexão com o professor Manuel Gandra, mas temos connosco o professor L'Oréal Rocha. E é ao professor então que a gente vai colocar a pergunta. Se acaba Portugal então uma missão no mundo, nós podemos dizer que o mesmo se ocorre no Brasil, ou seja, o Brasil tem uma missão também nessa nova era? Então, Felipe, para a gente entender essa ideia de missão, nós temos que ter em mente, né, num sentido mais profundo, o entendimento de que há um fluxo, né, há uma continuidade. E o que é que se continua? Eis a questão. Porque o Brasil liga-se a Portugal porque foi Portugal que chegou ao Brasil? Será que a ligação é meramente por isso? É como se Portugal passasse a tocha para o Brasil? Né? Quando a gente fala em nova era, nós temos que imaginar essa ideia desse fluxo que vem de momentos antigos. De certa forma é isso sim. Nós temos uma passagem de alguns aspectos. Agora, quais são os aspectos que passam? São aspectos anímicos? São aspectos corpóreos? São aspectos culturais? O que é que vai se passar quando a gente fala em era? Então, sobre a perspectiva geográfica, claro, não se implementa e não se pensa em transpor o território português para o território brasileiro. Isso não se propõe. Então, a ideia de nova era aqui, o Brasil como uma missão, né? Quando se fala em missão, a primeira coisa que nos ocorre à mente é o seguinte: nós admitimos que as pessoas possam ter missões. Eu admito que o Dalai Lama possa ter uma missão, ou possa se arrogar para si uma missão. Eu admito que o Gandhi possa ter tido uma missão, que era libertar a Índia da Inglaterra, né? Eu admito que o Tancredo Neves possa ter tido uma missão. Enfim, nós admitimos missões às pessoas. Nós não admitimos missões aos países, porque julgamos sempre os países como seres mortos. Então aqui entra uma questão de ontologia mesmo. Um país é um ente. Um país é uma criatura viva. Quando a gente pensa nisso, isso pode parecer à primeira vista um absurdo. Porque somente dessa forma, considerando-se que os países têm missões, você veja que vira e mexe, os presidentes americanos evocam para os Estados Unidos uma missão salvífica. Eles não evocam para o presidente, eles evocam para a América, não é? A América tem tal coisa. A América se propõe a X, a América se propõe a Y. Então, o que acontece? Isso é meramente um discurso de retórica? Não, isso não é um discurso de retórica. Você considera que, de fato, o país ou atribui ao país uma missão, como o Hitler atribuiu, por exemplo, à Alemanha, como a Inglaterra, num determinado momento, atribuiu ela mesma, como Roma atribuiu durante séculos, primeiro ao Império Romano, a República ao Império Romano, e depois à Igreja de Roma. Ora, é que a maioria das pessoas estão tão absortas nas suas vidas, né, que essas conversas que parecem divagações filosóficas, elas não são divagações filosóficas, elas são coisas muito profundas. Né, muito profundas. Então, quando a gente pensa, segundo a sua pergunta, o Brasil tem uma missão na nova era? Veja que a pergunta se refere ao país. Né? O que nós teríamos que, entre outras coisas, que considerar é isso. Primeiro, um país é um ente vivo. Para a maioria das pessoas, não. O país é
É algo que não é vivo, é morto. Se nós considerarmos que um país é um ente, como é que a missão do país se realiza? A missão do país se realiza por ele mesmo, ente, esse ente supra-social, ou a missão também se realiza por aquilo que cada um de nós, enquanto seres humanos, habitantes, sendo cidadãos daquele país ou não, ajudarmos a concretizar. Num sentido hermético, de filosofia hermética, as duas respostas que são possíveis. O país realiza a sua missão dentro da sua estrutura ontológica, enquanto ente superior aos próprios habitantes. Um indivíduo que vai falar sobre isso, que tem um livro lindíssimo sobre isso, é o Teixeira de Pascoais. O livro se chama A Arte de Ser Português, onde ele coloca Portugal como um ente vivo. E ele tem inclusive uma frase que fala que família, pátria, planeta, humanidade são entes espirituais que se findam no supremo ser espiritual, Deus. Então veja que ele coloca tudo num encadeamento. Eu, enquanto indivíduo, se eu me caso, a minha família é um ente superior a mim, indivíduo, Oriel. E esse espírito familiar, digamos assim, terá um espírito próprio, mas ele herdará dos próprios membros que o compõem determinadas virtudes ou defeitos. Mas, ao mesmo tempo, esse ente também terá uma autonomia. Nós dificilmente pensamos nessas coisas, mas veja, uma empresa, por exemplo, quando ela é criada, nos primeiros anos, ela segue, de certa forma, a batida, a tônica do dono. De um momento em diante, é como se a empresa criasse um corpo próprio. Ela vai adquirir um certo tipo de autonomia. É estranho isso. É mais ou menos nesse sentido que o Teixeira de Pascoais chamava a atenção, da ideia do ente. Até que ponto há uma estrutura, há uma engrenagem. O alemão tem um termo que ele chama o espírito da época. Então nós temos alguns termos que vão, de certa forma, tentar explicar ontologicamente alguma coisa que suplanta o número, porque não é meramente uma questão de quantidade. 1 mais 1 dá 2. Não é isso. O ente do país não é o somatório, meramente o somatório de todos os brasileiros. O ente do país é alguma coisa que é o Brasil. Porque quando você pega... por que os países têm características completamente distintas? Por que as regiões dentro dos países têm características completamente distintas? Isso independentemente do tamanho dele. Portugal é um ovo em comparação com o Brasil, e a gente vai de uma cidade para outra, de um local para outro. Se você está no Alentejo, no Algarve, as características são completamente diferentes. Quando você vai para o Minho, é outra coisa. Parece que você está em outro país. O mesmo se dá no Brasil. O nordestino não tem nenhuma similaridade com o gaúcho, por exemplo. O que é isso? Isso talvez seria o espírito do Nordeste. Então, sobre esse aspecto, para a gente perguntar, voltando ao nosso tema, o Brasil tem uma missão na nova era? Teria. Para a gente entender essa missão na nova era, nós teríamos que entender qual foi a característica da era anterior, da era que nos precedeu, certo? Que era a nova era, segundo os cálculos astronômicos e astrológicos, é a era de Aquário. A era que nos antecedeu é a era de Peixes. Então, nós temos que aceitar essa realidade do espírito, de um país, de um planeta, etc., para que a gente consiga entender o que subjaz a essa ideia de era, e que inclusive está na proposta de Joaquim de Fiore, nas Idades do Mundo.
Então, é de uma complexidade muito grande, mas quando nós pensamos em era, a gente tem que ter em mente tem que pressupor quase que uma unidade linguística, teológica, escatológica, e que vincula o país e as pessoas e a natureza e os habitantes, os entes do país, né, que vinculam tudo isso a uma história. Se esses pontos, por exemplo, não forem considerados nas nossas avaliações sobre a ideia de nova era e de missão, nós perdemos uma parte substancial dessa importância biorrítmica. Porque qual é a ligação que o Brasil terá em relação à pátria portuguesa e que nos permite nos integrarmos nesta missão pisciana de Portugal e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura orgânica que seja diferente da estrutura de Portugal, mas já inserida dentro de um outro contexto. E, ao mesmo tempo em que o Brasil se realiza a si próprio, ele realiza aquilo que foi Portugal. Porque a ideia de um fluxo de era é que uma era se deposita na outra. O novo coexiste com o antigo. Então há um biorritmo. O que caracteriza, e aí o Gandra, é uma pena ele não estar aqui hoje, mas o que caracteriza assim, um dos cernes do trabalho do Gandra é exatamente esse estudo do biorritmo específico da pátria portuguesa, que, segundo os cálculos, estão apontados no número 17, que vão aparecer na mensagem de Eurique, já de Dom Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal. Então, ali já existe o compromisso que é colocado, compromisso missional, que é colocado a Portugal da criação de uma outra coisa, de um reino, do espírito. E Portugal vai incorporar sobre a sua trajetória política, filosófica, histórica, Portugal vai trazer, ao longo do seu percurso histórico, o culto do Divino Espírito Santo, por exemplo. E vai levar isso para todos os lugares do mundo. Então, Portugal tem, enquanto roteiro histórico, ele segue, quase que de rei a rei, um tipo de programação, vamos falar dessa forma, e uma programação espiritual, com a cobertura espiritual da Ordem do Templo e com a cobertura espiritual, futuramente, da Ordem de Cristo. E, evidentemente, que nós temos a grande mão de Cister também, né? Os cistercienses em relação a isso. Então, quando a gente pensa nós não podemos pensar na missão do Brasil na nova era, dissociando o Brasil de Portugal. Certo? Esse é um ponto fundamental para a gente entender essas questões. Os países têm que se misturar dentro das suas especificidades, e o que a gente precisaria, nós discutimos isso também em alguns outros programas, né? Uhum. Qual foi a mensagem espiritual que Portugal, enquanto nação, deixou ao mundo? Se a gente pudesse assim, analisar os 1000 anos da história de Portugal, o que de fato Portugal deixou como legado? Essa é a pergunta. Existe um legado que Portugal deixou? Ou seja, esse legado é somente físico? Foi um legado materialista? Foi o legado dos descobrimentos, mas num sentido eminentemente corpóreo da coisa? Ele chegou na África, ele chegou na Índia, ele chegou na China, ele chegou nas Américas. Foi só isso? Ou foi alguma outra coisa? Dentro dos estudos do que a gente vem realizando, né, desde o momento que o Culturas e Identidades, que o nosso programa está ao ar, a gente vem falando que Portugal, o Brasil, né, tem no bojo subjaz a proposta histórica, que não é apresentada, uma proposta e uma concretização de um projeto espiritual.
Então, essa transição dos hemisférios, porque além da transição dos hemisférios, Portugal, se o Brasil é o sucedâneo de Portugal, além dessa sucessão genética, isso não pode ser pensado somente como uma sucessão genética. Nós temos que ver também uma sucessão de hemisférios. Portugal está no hemisfério norte, o Brasil está no hemisfério sul. Então, qual é o cenário que se descortina? Astronomicamente, nós temos uma rotação do eixo, né? Há uma zona de influência planetária que desloca-se para baixo do Equador. Eu me lembro, o Ney Matogrosso tinha uma música, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Exato. Né? Então a gente tem algumas referências, aí você poderia me perguntar, há menções nas tradições, há indivíduos que falam que o Brasil teria um papel relevante numa nova era? Sim, tem. Tem inúmeros indivíduos que falam sobre isso. A mesma coisa há indivíduos que falam de um papel espiritual de Portugal? Também tem. E para nós, enquanto ocidentais, é interessante essa colocação. Porque, notadamente ao brasileiro, nunca é apresentado ao brasileiro a versão de que Portugal tem uma história espiritual por trás. Como foi, por exemplo, a história da Ordem do Templo. A ordem iniciática mais misteriosa do mundo. Não só construiu Portugal, foi um país construído por iniciados, né? Bem como tinha a sua sede em Portugal, sua sede de comando, que era o Convento de Cristo, em Tomar. Então, evidentemente que a gente não pode suprimir essa parcela. Isso é a mesma coisa da presença da Ordem do Templo em Portugal, ou não atribuir a presença da Ordem do Templo em Portugal a um planejamento espiritual. Certo? Isso é a mesma coisa da gente querer falar que a Igreja Católica, o Vaticano, em Roma, não planejou espiritualmente, não ajudou a planejar o Império Romano. Ou mesmo depois do Império Romano já decaído, e quando houve a separação de Roma da Igreja, e a Igreja tornou-se um Estado separado do que hoje é a Itália, esse Estado separado, que é um Estado teocrático, que o Papa é um chefe de Estado, esse Estado separado até hoje tem um planejamento espiritual. Então, sobre essa perspectiva, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Ora, se a Ordem do Templo tinha claramente um planejamento espiritual dentro da Europa, se isso é aceito, se isso é consabido, por que não se admite que este planejamento espiritual, uma vez que esta ordem constrói um país, que é Portugal, baseado em que premissa? Nós não vamos acreditar que esse planejamento espiritual não passa para Portugal. Então, qual foi o contributo que os templários deixaram para Portugal? E qual a parte deste contributo templário chegou ao Brasil? Se chegou. E se chegou, qual foi? Que já não era a Ordem do Templo, era a Ordem de Cristo. Então, o que o Brasil, enquanto projeto espiritual, o que o Brasil continua enquanto o projeto templário? Aonde nós podemos entender essa continuidade? Ou aonde nós podemos ver algum tipo de ruptura e de construção de alguma coisa nova? Seja como for, nessa ideia de que o Brasil tem um novo papel, está diretamente ligado a isso.
esses contornos, por exemplo, do número 17. Porque o número 17, segundo o Gandra, né, os estudos do Gandra, resumem a arquitetura ontogenética da nação portuguesa. Portugal rege-se pelo número 17. Tá? E, curiosamente, esse número vai aparecer também na história do Brasil. Por exemplo, quando a frota de Cabral chega em 22 de abril de 1500, que é uma tomada de posse oficial, né, o que descreve o mestre João na carta dele? A tomada de posse do Brasil faz-se no Monte Pascoal, situado, segundo os cálculos do mestre João, a 17 graus de latitude sul. Veja, por que o mestre João vai fazer questão de colocar o número 17 na marcação da carta? O número 17, entre outras coisas, por exemplo, existe um estudo de Raymond Abelio. Ele fala que o número 17 aparece dentro da Cabala na gravitação de Ain Sof. Cabala é um estudo do hermetismo judaico. Antes de abrir os sefiras da Cabala, que são 10, tem 3 níveis anteriores, que é Ain Sof, Ain Sof Aur. Então, segundo Abelio, o número 17 aparece no início da gravitação do Ain Sof. Ou seja, é o valor secreto desse número. Tá? O número 17 constitui, portanto, um centro de vida absolutamente misterioso, que simboliza, por exemplo, nas lâminas do tarô, o arcano 17, né? É a estrela, é o símbolo da luz noturna. Por outro lado, o 17, ele tem vários desdobramentos, né? Vários números que são ligados. E é um número que aparece, por exemplo, no sentido etimológico da própria palavra Apocalipse. É exatamente no número 17, no 17º dia, aliás, que a mitologia egípcia vai assinalar a morte de Osíris. Porque é exatamente neste momento que a lua cheia, portanto, no 17º dia, que a lua cheia se mostra muito brilhante. Os pitagóricos também falavam que esse dia e esse número, eles tinham por esse dia e por esse número uma reverência muito especial. Tá? Então, entre o número 16, que é um número quadrado, o número retangular, que é o 18, né? Existe o número 17, que é dividido por uma relação dessas unidades, seguido de mais um, que 17 é 16 mais 1. Então, a gente tem o que os antigos estudavam as chamadas virtudes aritmológicas dos números. Os números sem significados. Então, quando se coloca que Portugal tem uma história ligada ao número 17, e esse número 17 tem uma mística e tem virtudes que ele torna parecidos, né? E o Brasil vem nessa esteira ligado ao número 17, evidentemente, claro, que nós temos aqui a ideia de uma continuidade, no mínimo, dentro desse valor secreto do número 17. Esse número 17, por exemplo, a gente tem uma ideia, ele vai aparecer no número 153. Né? O número 153 é um número que, segundo todos os cálculos, apontam para a grande pirâmide, por exemplo, de Quéops. Porque ela tem 153 pés. É o número das saudações da Ave Maria, um rosário. Né? Um rosário, a gente lê o rosário 17 vezes. 153. As hierofanias marianas correspondem sempre a 17. Né? A festa de coroação de Maria, por exemplo, aconteceu em 13 de maio de 1917. A independência do Brasil foi 7 de setembro de 1822.
as ex-colônias portuguesas, que em 1975 distam da libertação de Portugal 153 anos, ou seja, é 9 vezes 17. Esse mesmo número 17 é o número que aparece, por exemplo, quando a família real vem para o Brasil e quando existe a fundação de Brasília. Portanto, respondendo à pergunta, há, claro, uma ligação, no mínimo, numérica, aritmológica, enquanto virtude, né, entre Portugal e o Brasil, proposto pelo número 17. Bem, certo? professor, nós, inclusive, temos alguma coisa para abordar ainda no que diz respeito a signos. O Fernando Pessoa ele traçou o mapa astrológico de Portugal e nele se demonstra que o signo solar de Portugal é peixe. E aqui eu gostaria, depois do intervalo, da gente ouvir a Madre de Deus ao longe o mar. Eu gostaria que o professor me respondesse qual a relação que se estabelece entre peixes e virgem, se falando de Brasil. E sobre isso o professor Loriel nos vai falar depois de um breve intervalo musical. Obrigado a todos pela audiência. Vocês estão no programa Culturas e Identidades pela Cultura Online Brasil. A gente volta já já.